de volta com mais um programa Conversando Direito. Em primeiro lugar, agradecendo a você, sócio evangelizador, sócia evangelizadora, que através da contribuição faz com que nós possamos produzir programas dessa natureza de intuito educativo. Hoje nós vamos conhecer uma pesquisa que está sendo feita pela Fundação João Pinheiro, através da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, que analisa o perfil dos representantes eleitos nas Assembleias Legislativas. É um tema de muito interesse e de muita importância e, portanto, nós estamos recebendo aqui, com muita alegria, a professora Simone Duflo, que é doutora em Ciência da Informação e pesquisadora em Ciência e Tecnologia na Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, e o doutor Diego Roger, que é mestre em Administração Pública, que vão falar sobre este projeto, sobre os motivos que o levaram a fazer esse trabalho e quais são os objetivos desse projeto, dessa pesquisa que é tão importante. É uma alegria para nós recebê-los aqui no programa Conversando Direito. O prazer é nosso. Prazer é nosso, agradecemos. Pois é. Eu gostaria de compreender, em primeiro lugar, o que motivou a Escola de Governo, a Fundação João Pinheiro, a fazer uma pesquisa para avaliar o perfil dos representantes eleitos nas Assembleias. Qual que foi o motivo que levou a esse trabalho? Bom, inicialmente, a própria Escola de Governo e a Fundação João Pinheiro, ela desenvolve atividades de pesquisa. Então, nesse cenário, a curiosidade em relação a esse tema nos despertou interesse em virtude do desconhecimento que se tem atualmente, e a gente percebe isso claramente, principalmente pelo interesse dos nossos alunos em atividades, eventos que são promovidos por eles, e buscando informações sobre como ocorre o sistema eleitoral, o processo eleitoral. E além disso, a gente percebe no âmbito da sociedade uma dificuldade em relação ao conhecimento sobre como ocorre esse processo, como ele é construído, aspectos da legislação que permeiam a construção do processo eleitoral e que acabam dificultando a forma de interlocução, quer dizer, como o cidadão se posiciona naquele momento, quer dizer, como que ele vai atuar e decidir, né, se ele desconhece esse sistema. Uma escolha tão importante como essa, né, doutor? Esse é o ponto. É algo que permeia a vida de todas as pessoas, afinal, todos somos cidadãos, mas no principal ato de exercício da cidadania, que é o votar, há um grande desconhecimento. Então, foi essa questão. A gente percebe que é uma situação muito relevante, mas que é, por incrível que pareça, muito desconhecida pela população. Por exemplo, a coisa mais elementar, um exemplo básico, o sistema eleitoral. As pessoas não têm, e isso é um senso comum, não têm uma noção muito clara de como é que funciona o próprio sistema eleitoral. É muito claro nas pessoas como é que funciona a votação para presidente, governador, que é o sistema majoritário. O sistema majoritário, como é que ele funciona? O candidato mais votado, ele é eleito. No caso, esse tipo de votação, que é o proporcional, o majoritário, perdão, ele é válido para presidente, governador e prefeito, também para senador. Mas em se tratando de prefeito, governador e presidente, ele é o que a gente chama de majoritário absoluto. O que é isso? Só quem tiver metade mais um dos votos é eleito. Então, nesse ponto, a cabeça do eleitor funciona mais ou menos bem. Que ele sabe, estou votando no fulano de tal, se ele for mais votado, ele vai ser eleito. É mais ou menos assim? Sim, tem um pequeno detalhe, que é o quê? Tem que ser a maioria absoluta. É por isso que a gente pode ter 2 turnos. Qual que é a ideia dos 2 turnos? Que também as pessoas não sabem. É para desestimular o que a gente chama de voto útil. Porque é muito comum, a gente já deve ter um caso na família, daquela pessoa que fala, não, eu não vou votar em fulano de tal porque ele está muito mal nas pesquisas, eu não quero jogar meu voto fora. Eu vou votar logo no outro fulano, que ele está mais bem colocado, eu sei que com ele eu não vou perder meu voto. É para desestimular isso que tem esse sistema de voto de maioria absoluta. Aí você tem o primeiro turno para votar em quem você realmente quer, e no segundo, caso o seu candidato não tenha esse direito, você fica entre as 2 opções. Mas essa é a situação que ainda é melhor, porque num sistema proporcional, que é o que a gente vai tratar aqui, esse é bem mais complicado, o desconhecimento é muito amplo. As pessoas têm a mesma percepção que eu falei agora para deputado, para vereador,
E não é assim que funciona. Na prática, o sistema é um pouco mais complexo. As pessoas não têm conhecimento disso. Como é que funciona, para tentar explicar de uma maneira bem mais simples? Na verdade, o voto, inicialmente, ele não vai para o candidato. O voto ele vai para o partido. O voto no candidato ele só vai considerado lá no final do processo. Primeiramente, você pega o voto no partido. Aí o que você faz? Você pega primeiro, soma todos os votos válidos. E aí, o que é voto válido? Só voto em candidato ou partido. Voto branco, voto nulo, isso não é considerado. Até um parênteses. É um mito que tem na população de que se todos votarem em branco, o nulo vai anular a eleição. Não, na verdade não. Vai se eleger candidatos com menos votos, mas vai ser eleito do mesmo jeito. É um mito, mas voltando ao assunto. Então o que você faz? Você pega o número de votos válidos, candidato partido, divide pelo número de vagas, ou seja, quantos deputados cabem na Assembleia. No caso aqui é a Assembleia Legislativa, então vamos falar só de deputado estadual. Mas é a mesma coisa para vereador, deputado federal, enfim. Então vamos lá, divide o número de votos válidos pelo número de cadeiras. A partir dali, a gente consegue descobrir o que a gente chama de quociente eleitoral. A palavra pode assustar o grande público. Nossa, não vou nem desistir. Vou desistir. Não, na verdade, é só lembrar da matemática. Quociente é o quê? É o resto da divisão, aquele produtozinho. Então o que você vai fazer? Você divide lá, ó, total de votos válidos dividido por número de cadeiras. O resultado disso aí é o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É, na verdade, a cota, o mínimo que você tem que ter para ocupar uma cadeira na Assembleia. Então, perfeito. Então, digamos que você tem uma eleição, um exemplo bem simples. São 3 vagas apenas, e você tem 100 votos válidos. Isso é bom, digamos que 110 votos, mas 10 foram de branco, nulo, então isso corta fora. Restou 100 votos válidos. O que você faz? Você divide 100 votos por 3 vagas. Dá o quê? 33,3 por vaga. Você despreza o 0,3, que ele vai ser aproveitado no final. Então, para eleger um deputado, eu preciso de 33 votos. Digamos que são 3 partidos, o primeiro partido conseguiu aí 40 votos. Perfeito, 40 votos. 40 dividido por 33, o que eu estou fazendo aqui agora é o segundo quociente, é o quociente partidário. É simples de entender. 40 dividido por 33 dá o quê? Dá 1, alguma coisa, ou seja, uma vaga. Aquele vírgula alguma coisa, manda para o final também. Digamos que o partido B fez exatamente 33 votos. 33 por 33, 1. Então ele tem uma vaga. E o partido C fez o resto. Digamos que foi, falha a conta agora, 27 votos. Não ocupou nenhuma vaga. O que acontece? Esse partido não vai ocupar, pelo menos por enquanto, nenhuma vaga. Ok, então você tem uma situação de 3 vagas, partido A com uma, partido B com outra vaga e o partido C fora nenhuma vaga. Mas não eram 3 vagas no começo, então tem uma sobrando. Como é que você faz? Eu vou aproveitar aquele resto que eu fui mandando para o final para aproveitar agora. Aí o que você faz? É o que eles chamam de distribuição de restos. Faz sentido, né? Então é o resto que eu fui mandando. O que você faz? Você divide agora o número de votos que cada partido recebeu pelo número de vagas que ele já tem mais 1. Então partido A fez 40 votos. Quantas vagas? Até agora 1. 1 mais 1, 2. 40 dividido por 2, 20. Ele ficou com esse número, 20, grava isso. Partido B fez 33 votos. 33 dividido por 2 dá 15, alguma coisa. A matemática não é o forte, não. Mas enfim, 33 deu 15, alguma coisa. Qual que é maior? 20 ou 15? 20, né? Então o partido A fez um índice maior, uma média maior. Logo ele ficou com a vaga restante. Então foi feita a distribuição de resto. E afinal, onde é que entra o meu voto que eu fui lá depositar no candidato X? Só vai entrar agora. Até então foi só o voto do partido. Aí o que eu vou fazer? O partido lá não ficou com 2 vagas nesse processo todo, que foi lá a primeira do quociente e a segunda do resto. 2 vagas. Bom, 2 vagas. Eu vou agora distribuir, fazer a distribuição das vagas. Com qual critério? É quem foi no meu partido o mais votado. É só agora que o meu voto vai ser considerado. Então você repara, o meu voto só foi para o candidato agora, porque você fez um ranqueamento. Quem foi mais votado dentro do meu partido vai ficar com a primeira vaga. O segundo mais bem votado ficou para a segunda vaga. O terceiro não vai ocupar. O partido B, mesma coisa, foi uma vaga, então qual? O mais votado do partido B vai ser eleito. Então você vê que na verdade o sistema, ele é bem feito. A ideia do sistema é o quê? É privilegiar as minorias e fazer com que você consiga eleger pessoas, no caso deputados, que representem toda a sociedade. A sociedade é muito complexa, tem pessoas de tudo quanto é tipo. Então você tem que eleger muitos deputados para que eles consigam representar esse conjunto de forças, de tipos de pessoa.
enfim, incluindo as minorias. Não é o caso do sistema majoritário, que se elege o candidato. Quanto mais forte ele for, melhor, porque ele melhor vai conseguir governar. Ao sistema proporcional, não, a ideia é essa. Mas o problema, pelo desconhecimento, as pessoas acabam pervertendo o sistema. Aí você tem situações clássicas, que a gente conhece na mídia, de candidatos que são muito votados, sozinho tem, por exemplo, 1 milhão de votos, e os demais candidatos do partido têm aí 30, 10, 20 mil votos, mas por conta desse 1 milhão de votos, ele consegue eleger os outros 6 candidatos do partido. Mesmo que os outros 6 candidatos tenham uma votação muito menor do que outros candidatos de um outro partido, que o quociente foi muito mais alto, entendeu? É uma distorção. Mas o sistema foi bem feito, mas tem a distorção por causa do desconhecimento. Mas eu acho que existe ainda uma outra questão. Eu acho que o sistema partidário é muito confuso. As pessoas hoje têm dificuldade de compreender, e talvez também não se interesse, o conteúdo programático de cada partido. Como escolher um partido político? Porque muitas vezes o discurso é muito similar um com o outro, não é? Então, o que você sugeriria para as pessoas nesse momento? Estamos falando de uma reforma política que possivelmente virá, mas não sabemos quando, né? Talvez demore, é complexo. Mas como fazer com esse sistema partidário tão vasto, com tantos partidos? Esse é um ponto crítico, porque realmente é isso que você falou. O foco deveria ser o partido, igual o sistema foi feito para privilegiar o partido, o programa, a ideologia do partido. Mas a gente sabe que, atualmente, os partidos não têm uma ideologia muito definida e nenhum programa muito característico, são todos muito parecidos. O ministro Joaquim Barbosa até foi alvo de muitas críticas pelo comentário que ele fez, não é? Como acadêmico, a respeito dessas dificuldades. Talvez esse sistema de pesquisa deva ter o interesse de orientar. No próximo bloco, nós agora vamos para um intervalo, nós vamos falar sobre essa dificuldade do eleitor e de que maneira essa pesquisa da Escola de Governo, professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação Junqueiro, pode colaborar com o eleitor. Até o próximo bloco. O programa Conversando Direito está de volta com a doutora Simone Duflo e doutor Diego Roger, falando sobre uma pesquisa que está sendo feita na Escola de Governo, professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, para identificar o perfil dos representantes eleitos nas Assembleias Legislativas. Nós estávamos falando no bloco anterior a dificuldade que o eleitor tem de identificar o conteúdo dos programas dos partidos, uma dificuldade em escolher o seu representante. E a doutora Simone vai nos dizer agora de que maneira essa pesquisa está sendo feita e como ela pode contribuir com o cidadão para a escolha do seu candidato. Bom, essa pesquisa é uma pesquisa que foi desenvolvida, né, por profissionais pesquisadores da Escola de Governo, como você disse, financiada pela FAPEMIG, e é uma pesquisa que nós iniciamos em 2012, né, ela ainda vai se prolongar até fevereiro de 2014, mas nós já temos alguns resultados bastante interessantes. Não tenha dúvida que a grande contribuição da pesquisa é trazer à tona informações que representem exatamente esse perfil, né? E retratem para o cidadão, para o eleitor, uma perspectiva assim, mais clara, né? Do resultado das decisões que eles mesmos já tiveram em períodos eleitorais anteriores. Então, não tenha dúvida que esse panorama nos retrata um comportamento do próprio eleitor, né? E o desenvolvimento da pesquisa trouxe oportunidades para que pudéssemos colocar em discussão e abrir a nossa percepção em relação a esse comportamento que evolui, né? E no caso nosso, nós recortamos o período de 98 a 2010, justamente decorrente do fato de que é nesse período que o voto já é feito em meio eletrônico, então isso é uma peculiaridade desse processo e desse sistema eleitoral brasileiro e que retrata a possibilidade de a gente ter acesso à base de dados completas sobre o perfil do
candidato eleito. Então, qual é esse perfil na prática? Um exemplo. Bom, no modo geral, o que a gente percebe é o seguinte: evolutivamente, o perfil do nosso eleito tem se caracterizado com pessoas do sexo masculino, né, com formação de nível superior, com a faixa etária próxima a 50 anos e que tem uma ocupação declarada como sendo um profissional que já atua na atividade política. Então, é interessante a gente dizer o seguinte: nós temos essa evolução histórica em nível Brasil, onde a gente percebe alguns aspectos e peculiaridades que a gente merece um destaque. A questão da participação do perfil feminino, né, nas assembleias legislativas. E é interessante a gente destacar que existe já um sistema de cotas que permite ou prevê 20% de candidaturas femininas, mas o que a gente percebe é que ao final do processo eleitoral esse percentual de mulheres nas assembleias legislativas ainda é inferior a esse valor, esse percentual de 20%. Então o que a gente vê é que isso gira em torno de 13% no âmbito mais geral, mas existem diferenças que ocorrem quando a gente faz a desagregação desses dados por macro-regiões. Há diferenças no comportamento desse perfil por regiões. Então, se a gente vê região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, a gente percebe algumas diferenças. Aí a gente poderia destacar algumas questões interessantes. Na perspectiva do gênero, por exemplo, como eu estou comentando agora, há um destaque mais significativo da presença de mulheres nas assembleias legislativas na região norte e nordeste, né, que atinge o patamar de 16% dos candidatos eleitos, e na região sudeste a participação gira em torno de 10%. E o que é mais curioso é que o centro-oeste apresenta um nível mais baixo de participação feminina. Uma coisa que nos chama atenção também é a questão da formação, né? Houve mais de 70% em geral, né, tem formação superior, né? Esse é o perfil do candidato eleito, né? E isso evoluiu de forma crescente nos últimos anos, nos últimos períodos eleitorais, sendo que o destaque que se deu foi a região norte do Brasil, onde inicialmente em 98 havia um patamar de 38% dos candidatos eleitos com formação superior, e isso chegou a quase 70%, 69% em 2010. Então, assim, a gente percebe que a escolha dos eleitores se volta para profissionais com condições de formação superior, que tenham essas características que retratam ainda um perfil muito masculino, né, ainda no nosso Brasil, de um modo geral, né? E além disso, uma outra interessante questão é a questão da faixa etária. Nossos eleitos, eles estão envelhecendo, vamos dizer assim. A média de idade dos candidatos eleitos, ela vem aumentando a cada período eleitoral. Então, uma coisa interessante de se destacar, né, é que em 98 a média da idade dos candidatos eleitos estava em torno de 45 anos, e agora, em 2010, a última eleição, né, para deputados estaduais, ela chegou a 48 anos. No último dado também a questão da ocupação. A ocupação dos candidatos eleitos é principalmente ligada à atividade política. Já são normalmente políticos, né? Sim. A ocupação esse é um dado interessante porque a gente percebe que o patamar subiu, né, para em torno de 56% dos candidatos eleitos, eles declararam exercer alguma função que está relacionada com a atividade política. E o que é interessante é que a gente percebe que algumas profissões antes declaradas em 98 começaram a cair, principalmente profissionais liberais. Então houve uma mudança de perfil. Isso tudo acaba levando a possibilidades de estudos futuros, né? Quer dizer, a gente começa a ter um panorama interessante dessa evolução que para nós pode trazer informações importantes sobre
até mesmo a escolha dos eleitores. Também né? para conhecer, afinal, qual que é o nosso deputado, qual que é o nosso deputado hoje em dia. A pesquisa ela tenta isso, falar, não, o nosso deputado hoje em dia é esse tipo de pessoa. Aí a segunda parte, né, que a gente vai ter que aprofundar e a gente vai continuar com a linha de pesquisa, que é o quê? E por que esse tipo de pessoa? Por que é homem? Por que ele tem alta escolaridade? Por que ele tem uma ocupação política? É o segundo passo agora, tentar identificar a causa, né? A causa na sociedade e no sistema. Nesse momento, agora, até o final da pesquisa, nós ainda estaremos trabalhando os dados, né? Desagregando os dados por estados, porque a nossa intenção não é nos estar limitando à perspectiva Brasil e macro-regiões, mas desagregar os dados por estado, para que a gente possa criar uma percepção mais assim, afinada, né, apurada dos resultados estudados. Porque se existem já diferenças nas grandes regiões, podem existir também algumas diferenças de estado para estado. E essas análises, elas começam a aparecer agora, né? Nós estamos desenvolvendo uma etapa do trabalho, onde a nossa equipe de pesquisa, né, que está desenvolvendo esse trabalho, começa a trabalhar aspectos de fundamentação disso, ou seja, o que leva, por exemplo, por que a região norte, a participação feminina é maior do que na região sudeste? Isso é surpreendente, vocês já chegaram a uma conclusão? A gente pode até supor fazer algumas, sim, por exemplo, historicamente, tradicionalmente, o norte e nordeste, né, envolve assim, aquela migração, né, os homens saem da região norte para buscar oportunidades no sul, quem sudeste. Fica lá, na verdade, são Exato. Aí o que acontece? Nesse sentido, você cria uma oportunidade para que as mulheres tomem, né, tem um espaço de poder mais fortalecido naquele cenário. Então, essa é uma possibilidade, mas eu acho que a gente precisa ainda de estudar com mais detalhes esse fenômeno. Sim, mesmo porque não era o objeto da pesquisa, entendeu? Então, seria uma continuação da linha de pesquisa para futuramente... Certamente essa pesquisa terá variações importantes, porque isso é um retrato não só importante para a sociedade, importante para os partidos, importante para o poder público, para as empresas que hoje fazem trabalho de apoio a candidatos, enfim. Eu acho que uma pesquisa valiosíssima para todo mundo. E além dela, nós estamos até com a intenção de ampliar esse trabalho, né? Existem já pesquisas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo, né? No processo eleitoral para o Poder Executivo, mas o que é interessante, agora nós estamos também tentando trabalhar, não é só a constatação dos fatos, mas a análise do que estaria provocando aquele fenômeno. Então, nesse sentido, analisar o perfil do eleitor, né, com relação ao perfil do candidato eleito, pode ser uma interseção interessante, né? Pode talvez dar uma explicação possível, plausível. Isso. Seria o outro lado agora, também identificar uma outra possibilidade, de identificar o perfil do eleitor. Essa massa enorme. E também, assim, esse processo todo, ele evoluiu durante os anos, né? A gente percebe que o voto, por exemplo, do jovem, né, a partir da Constituição de 88, permitiu, né, que o jovem com 16 anos também pudesse exercer o voto. Então, você tem diferentes perfis de eleitores que podem estar, em algum momento, influenciando as decisões e certamente trazendo panoramas cada vez mais dinâmicos, diferenciados nesse sentido. Poxa, uma pesquisa extraordinária, vocês estão de parabéns, espero que tenham muito sucesso, certamente já tem, com esses dados aí, já são dados valiosos. Se a pessoa quiser obter informação sobre essa pesquisa, já existe algo disponível, porque nós já estamos encerrando o programa, não temos mais tempo. As pessoas podem acessar a esses dados que vocês já têm? Como fazer? Hoje nós temos disponível na página da Escola de Governo, professor Paulo Neto de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, um primeiro documento que foi produzido, que retrata a parte, né, que foi desenvolvida e mais argumentada pelo Diego, que é exatamente sobre